Meu marido mandou que eu fosse visitar a minha mãe e só voltasse no final do dia. Eu achei aquilo muito estranho, mas eu obedeci. E quando eu voltei, eu passei pela maior humilhação da minha vida. Eu me casei bem novinha com meu marido, eu tinha mais ou menos uns 18 anos e ele já tinha quase 28. Eu morava numa cidade muito pequena, então a gente meio que já tinha sido acostumado para poder casar cedo, para poder ser dona de casa, não ter estudo, não ter uma profissão. Minha mãe era assim, as irmãs da minha mãe eram assim, e nós fomos criados dessa forma. Eu conheci esse rapaz na igreja, né? Ele era um pouco mais velho que eu, sim, mas ele foi aprovado pelos meus pais. Ele me tratava muito bem, mas ele era aquele homem mais antigo, aquele homem mais frio, sabe? Aquele homem que não queria muita gracinha. Nós começamos a namorar, né? Foi um relacionamento bom, foi um relacionamento que durou um ano. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 17 anos, e quando eu fiz 18, ele me pediu em casamento, eu aceitei, teve toda a aprovação dos meus pais, e nós começamos, né, com os procedimentos para ter esse casamento. Ele era um homem que ele tinha dinheiro, então ele não quis saber de nada em relação ao casamento. Ele basicamente falou assim, faz aí que eu vou no dia, eu vou estar lá no palco. No palco não, no altar. E assim foi feito. Fiz um casamento simples, mas um casamento muito bonito, da forma que eu queria. Me casei com ele e o nosso relacionamento em si era muito bom, né? Eu ficava em casa, ele trabalhava, ele não deixava faltar nada. Só que era aquela coisa chata de se eu precisasse comprar qualquer coisa, eu tinha que pedir dinheiro pra ele. Se eu quisesse comprar um batom, eu tinha que pedir dinheiro pra ele. Eu não tinha acesso, né, ao dinheiro da casa. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, morávamos em uma cidade bem pequena, como eu falei pra vocês. E tudo que eu queria, o meu marido, ele me fornecia, mas eu tinha que pedir a ele. Os anos foram se passando e um belo dia o meu marido simplesmente chegou em casa e falou, olha, eu quero que você vá pra casa da sua mãe e só volte no final do dia. Eu perguntei por quê, pedi uma explicação e ele só falou pra mim, não me questiona, vai, que quando você voltar você vai saber o que que é. Eu fui, obedeci, passei o dia na casa da minha mãe, até que ele me mandou uma mensagem dizendo que eu já podia voltar. Quando eu voltei, eu tive a maior humilhação e a maior surpresa da minha vida. Curte, comenta, compartilha para ajudar a blogueira. Quando ele me mandou uma mensagem falando que eu podia voltar pra casa, eu falei que tudo bem, já era mais ou menos assim, o finalzinho do dia. Eu tinha ido pra casa da minha mãe mais ou menos umas meio-dia e era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Me despedi da minha mãe também não entendeu nada. Eu contei pra ela, falei que ele tinha pedido pra eu poder ir pra lá, que ele tinha algo pra poder fazer em casa e que eu não podia ver, porque foi isso que ele me falou. Então, assim que ele me mandou a mensagem, eu peguei o caminho de casa e fui pra casa. Quando eu cheguei, eu passei pela porta da sala, ele não tava, eu comecei a chamar, e ele gritou, estou aqui na cozinha. Eu fui direto pra cozinha e quando eu cheguei lá, eu quase caí pra trás. Ele tinha feito uma mini obra dentro da cozinha, basicamente, eu vi mudanças só na cozinha, onde ele colocou uma corrente que passava na geladeira, mas era uma corrente que tinha os plugzinhos que passava na geladeira e tinha um cadeado. Essa corrente tinha na geladeira, tinha nos 2 armários que tinha na nossa casa e tinha na despensa. Basicamente, a comida de casa era dividida entre os armários, entre as despensas, que tinha bastante comida, né? A nossa compra do mês era bem farta. Ele botou um cadeado em tudo onde tinha comida guardada. Tudo que tava em cima da mesa, sabe? Que eu colocava um pão aqui, uma coisinha ali, uma frutinha ali, ele guardou dentro da geladeira e dentro do armário. Quando eu cheguei, eu comecei a perguntar o que era isso, o que estava acontecendo, o que era aquelas correntes. E ali ele me disse que eu só poderia comer quando eu tivesse permissão dele. E que isso só iria acabar quando eu emagrecesse. Com os anos passando, eu tive uma doença que eu tive que fazer um tratamento muito grande durante muito tempo e eu tive que tomar muitos remédios. Com isso, eu engordei, né? E eu nunca mais consegui retornar ao meu corpo, porque ele não me deixava ir pra academia, ele não me deixava praticar nenhum exercício físico, eu mal podia sair de casa, né? Ele não me dava essa autorização, ele me prendia muito. Então, eu não conseguia fazer nada por mim, eu não tinha muito, assim, acesso a essas aulas online, eu não tinha acesso a nada disso, meu telefone mal mandava mensagem. Então, ele não deixou. Eu pedi pra ele, eu falei, olha, eu engordei, eu quero, sabe, fazer uma dieta, fazer alguma coisa do tipo, só que eu era muito leiga, eu não sabia como comer certo, eu não tinha opção de treinar, eu não tinha nada disso, mesmo tendo uma academia na nossa cidade, ele não deixava eu ir. Ele começou a reclamar e eu fui explicando, falei que não era culpa minha, falei que era culpa dos remédios e tudo mais, até porque eu não comia muito, e ele sempre falava aquela coisa, fecha a boca, é só parar de comer, você tá comendo muito. Ele não entendia, mesmo eu explicando, mesmo o médico explicando, ele não entendia.
Então ele simplesmente achou que a solução do problema era colocar corrente na geladeira, no armário, onde estivesse comida. Ele falou que se eu quisesse dali pra frente seria assim, que eu só poderia comer quando ele deixasse, que eu só poderia fazer comida quando ele deixasse e que eu basicamente passaria o dia em jejum para que eu pudesse emagrecer. Como ele trabalhava o dia todo, provavelmente eu só poderia comer na parte da noite com ele supervisionando. Não aceitei, falei pra ele que existia outras formas de resolver aquilo, já que era um problema tão grande pra ele. O nosso casamento realmente tava assim insuportável de tanto que ele reclamava do meu corpo. E ele falou que se eu não aceitasse, eu poderia pegar minhas coisas e voltar pra casa da minha mãe. E assim eu fiz. Peguei as minhas coisas, voltei pra casa da minha mãe. Nós nos separamos, ele se arrependeu, tentou voltar, foi lá tentar conversar, mas eu não aceitei, eu não queria, eu me separei dele, eu arrumei um emprego, eu entrei na academia, eu recuperei o meu corpo, eu estou fazendo faculdade e eu acabei com isso de eu não posso ter um futuro, eu não posso ter uma profissão, eu não posso ter nada. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi ter me casado com aquele homem. Minha melhor amiga fez questão de vir na minha casa me contar que eu e ela estávamos doentes. Só que ela esqueceu de um pequeno detalhe, porque o que nós tínhamos era doença de furiofação. Mas foi tudo muito épico. Estava eu em casa, né, num sábado à noite, e estava meio triste, porque meu namorado andava meio que me evitando. Sabe? Quando a pessoa, tipo, fica te evitando, inventando desculpa pra não estar com você. E eu tava achando aquilo muito estranho, porque eu já namorava com ele há 5 anos, e ele nunca tinha tomado aquele tipo de atitude. Então, quando a gente tá com um macho que começa a ficar rodopiando, tomando essas atitudes, você já começa a pensar que tá acontecendo alguma coisa. Até que a minha melhor amiga de barriga, sabe? Barriga. Ai, como é melhor amiga de barriga? A mãe dela e a minha mãe eram amigas, engravidaram juntas e nós éramos amigas de útero, basicamente. Eu no da minha mãe e ela no da mãe dela. Nós tínhamos a mesma idade, estudamos na mesma escola. Aquela amiga que vivia dentro da minha casa chegou lá em casa. Eu tava lá sábado, xoxada, murcha, anêmica, capenga. Eu falei, bom, a minha best veio aqui pra poder me animar. Só que quando ela entrou no meu quarto, porque assim, ela tinha toda essa liberdade. Ela chegava, cumprimentava meus pais e vinha direto pro meu quarto, porque eu tava deitado. Ela chegou muito alterada, chorando muito. E ela começou, eu não acredito que isso tá acontecendo, que não sei o que, eu preciso te contar um negócio, você não vai acreditar. E eu tô, calma, amiga, o que foi? Gente, na hora, eu já até esqueci a minha tristeza, né? Que eu fiquei, caramba, minha best tá precisando de mim. Falei, o que foi? Calma. Tentei acalmar ela um pouco, botei ela sentadinha na minha cama. Eu falei, calma, Lovres, explica pra mim, amiga, o que tá acontecendo? Ela simplesmente pegou a bolsa dela, que era desse tamanho, tirou de dentro um envelope e me mandou. Deu na minha mão, né? Pegou o envelope e deu na minha mão. E aí a querida me vira e fala, isso daí é o que nós duas temos. Quando eu abri, eu fiquei como assim? Porque a gente começou a partir depois da blogueira. Ela me deu o envelope, eu sem entender nada, ela bem nervosa, ela começou a falar, eu não acredito que ele fez isso com a gente, eu não acredito que ele colocou nós duas doentes, porque se eu tenho, você também tem. E aí eu comecei a falei, como assim, querida? Ele, quem? Nós duas? O que estava acontecendo? Só que quando eu abri o envelope, eu não entendi bulhufas, eu entendi que eu acho que era um preventivo, alguma coisa relacionado a rompimento. Mas eu não conseguia ler o que era. E aí ela foi, eu falei, cara, não tô entendendo o que é isso daqui, como assim, o que eu tenho a ver com isso? E aí ela começou a me contar. Ela falou, nós, plural, nós, eu e ela, estamos com Papa Nicolau. Você sabe o que é isso? Porque eu não sabia. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, eu, como assim? Eu não sabia o que era, comecei a perguntar o que era e falei pra ela, porque se você tem, eu também tenho. Eu não tô te entendendo. E aí ela começou a me explicar. Falou que tinha aparecido umas bolinhas nas partes de rompimento dela e que ela havia ido ao médico, né? E quando ela fez o exame, ela testou positivo para Papa Nicolau, não sei o quê. E segundo ela, isso era uma doença de furenfação, que se pegava na furenfação. Ela disse que era uma doença que não tinha cura, que tinha que fazer um tratamento de não sei o quê, que esperia com o tempo ou não, que podia sair ou não, mas que as bolinhas tinham que cauterizar. Começou a me explicar um monte de coisa e eu olhando pra cara dela assim. Só que assim, em mim até então não tinha saído nada. E eu não tava entendendo porque se ela tinha, eu também tinha. Só que eu não me liguei nisso. Na hora eu fiquei tão preocupada que eu falei, amiga, calma. Como assim? Você foi com alguém sem camiseta? Caramba, você não tem namorado. Nem com namorado a gente pode fazer isso. Eu faço, mas não confio, que não sei o quê. E ali, amor, ela entendeu que eu não tinha entendido bulhufas. E ela começou a chorar. E aí ela falou, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei o que? Ela, me perdoa. Ela faltou pouco começar a cantar aquela música do latino, Amigo Fura-Olho. Ela faltou pouco. Eu comecei a ficar assustada, perguntando pra ela o que estava acontecendo, o que estava acontecendo. E ela me contou que há 3 meses ela estava furanfando com o meu namorado.
minha melhor amiga de barriga. Eu falei, como é que é? E ela falou que tinha pegado isso dele. E que se ela tinha, ele tinha, eu tinha. E era verdade. Porque todo mundo ali furefava sem camiseta. E aí ela começou a falar, jogando toda a culpa nele, falando, eu não acredito que ele fez isso com a gente, eu não acredito que ele passou doença pra nós duas, isso é um absurdo, a gente não pode aceitar isso, que não sei o quê. Eu falei, vem cá, querida, e a sua traição? Que você é minha melhor amiga, tá furafando com o meu namorado. Obviamente que eu não falei nessa calma. Eu comecei a ficar extremamente nervosa. E ali ela percebeu que ela tava me contando que tinha uma doença, que provavelmente ela ficou tão assustada, que ela esqueceu que ela tinha me traído e furafado com o meu namorado. E aí ela, eu posso te explicar, não foi assim que aconteceu, não sei o quê. Eu não quis saber, ela tava doente e ficou toda roxa. Que eu fui pra cima dela, apanhou mais que tamborim no samba, terminei com o meu namorado, fui ao médico e realmente eu tinha isso, só que em mim não tinha aparecido nada. Não sei quem passou pra alguém. A minha médica disse que se aparecesse alguma coisa, a gente ia ter que cauterizar, mas que poderia ser que o meu organismo eliminasse ou não. Mas que era uma doença que basicamente não tinha cura. E foi assim que, confiando nos outros, eu tomei no tubinhos. Quando a minha filha chegou da casa do pai dela, eu tive uma surpresa. Porque a pior coisa do mundo é você que é mãe e ter filha de 3 anos, filho novinho, ter filho mais velho e ter que deixar ir pra casa do genitor, né? É difícil. Eu não tinha lá uma relação muito boa com o pai da minha filha, mas também a gente não se estapeava sempre que a gente se via, não. A gente se separou porque ele meteu um chifre na minha cabeça, achou que eu iria aceitar porque eu não tinha minha dependência financeira, voltei pra casa da minha mãe, comecei a trabalhar porque eu tinha duas pernas e 2 braços, né mesmo? Botei ele na justiça, peguei a pensão, ele pegou os direitos dele e ele vivia pedindo pra voltar comigo e eu vivia dizendo que não. Quando a gente se separou, a minha filha tinha 1 ano, né? E aí eu pedi pra ele ir lá em casa ver a minha filha, pra não levar a minha filha pra casa dele, que ela ainda era muito bebê. Quando ela fosse maiorzinha, né, ele poderia levar e a gente entrou nesse acordo na justiça mesmo e ele só poderia levar ela quando ela tivesse 3 anos. Então, gente, eu aturei muita coisa, mas eu preferi. Ele ia na minha casa, fazia inferno, atrapalhava a minha vida, sabe? Eu tentava sair com outras pessoas, ele atrapalhava, mas eu fui aturando tudo pra que minha filha não tivesse que ir dormir na casa dele. Porque eu não ia dormir em paz. Qual mãe que dorme em paz com a filha na casa do pai? Pelo menos com 3 anos, eu ia ficar mais tranquila. Chegou o fatídico dia, a minha filha fez os 3 aninhos dela e ela falava mais ou menos daquele jeitinho embolado dela, mas ela falava, então eu já tava mais tranquila, porque se acontecesse algo, ela me contaria. Foi muito difícil pra mim, mas eu também precisava dessa liberdade, de estar com o pai, entendeu? Ele morava com os avós, com os pais dele, os avós dela eram avós bons, né? Estavam sempre presentes, estavam sempre na minha casa, eram pessoas sensatas, então isso me deu uma tranquilidade, né? Porque quando ela era mais nova, ele morava sozinho, mas parece que as coisas apertaram e ele foi morar com os pais dele de novo. E aí chegou o fatídico dia, ele foi lá, buscou a minha filha e levou. Ele ia ficar com ela sexta, sábado e domingo e me entregar na segunda. Na segunda-feira, quando ele me devolveu ela, já aconteceu um problema. Curte, comenta, parte 2 pra ajudar a blogueira. Quando chegou na segunda-feira, depois de eu ter passado o fim de semana todo, mandando mensagem pra minha ex-sogra, perguntando se estava tudo bem, como é que ela tava, perguntava pra ele também, ligava, falava com ela, falei com ela todos os dias de noite, e tava tudo bem, tava tudo certo. Quando foi na segunda-feira, ele foi lá, lindo e belo, de manhã, devolver a minha filha, até porque ela iria pra creche. Então, ele foi devolver ela bem cedo, porque eu tinha pedido pra ele deixar ela direto na creche. Mas, segundo ele não poderia e tudo mais, então ele preferiu deixar ela lá 5 horas da manhã, do que levar a garota pra creche. Chega o príncipe encantado com a minha filha, né, depois de eu ter aceitado, já entreguei pra Jesus, e aí minha filha entrou, ele foi embora, assim, não falando nada. Quando eu fui arrumar minha filha, dar banho nela, pra arrumar ela pra creche, ela ainda tava meio sonolenta e tudo mais, só que aí eu dei o banho e ela acordou. Quando ela acordou, ela já olhou pra minha cara e falou, oi, peixinho do mar. Eu vou falar peixinho do mar pra não falar... Na hora, eu já me assustei, olhei pra cara dela assim e falei, como é que é, Ana? Quando minha filha era Ana, eu falei, o que você falou aí, Ana? Ela falou, mamãe, você é uma vaquinha. Você via que tinha a inocência ali. Entendeu? E ela me chamou de peixinho do mar na maior inocência do mundo, como se alguém tivesse falado pra ela assim, não chama mais a sua mãe de mamãe, chama ela de peixinho do mar, chama ela de vaquinha. E aí ela me chamou de cachorrinha, de uau uau, e eu fiquei olhando pra cara dela assim e falei, filha, de onde você tá tirando esses adjetivos tão bonitos pra mamãe? Quem que tá ensinando isso pra você? Ela vira pra mim e fala, foi a Sossô. A Sossô tá me ensinando apelidinhos carinhosos pra demonstrar o meu amor pela mamãe. Só que ela falou isso, obviamente, do jeitinho dela, mas eu tô aqui te dando uma resumida. Aí eu já olhei pra cara dela assim, meus olhos já tremeu assim, sabe quando os olhos da gente começam a tremer? Eu falei, quem é Sossô? Porque eu não conhecia nenhuma Sossô. O nome da minha sogra não era Sossô. E naquela casa morava minha sogra, meu sogro e o meu ex-marido. E aí ela
vira e fala a namorada do papai, só que obviamente ela não falou namorada, ela falou namorada do papai, daquele jeitinho de criança. Gente, na hora, eu falei, entendi. Eu nem sabia que ele tava namorando, eu nem sabia que ela estaria presente. E a querida já gostava muito de mim, que tava ensinando a minha filha a me xingar. Olha que absurdo. Eu falei, não tem problema. Engoli a Frozen dentro de mim e falei, suave, tranquilo, ó, na paz. Dei banho nela, arrumei ela, levei ela pra creche e fui direto pra casa dele, que eu sabia que segunda-feira ele não trabalhava. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei metendo o pé na porta, xingando ele de tudo quanto é nome, perguntando quem era a Sossô. A tal da Sossô estava lá. Meti a mão na cara da Sossô, falei pra ela que da próxima vez que ela chegasse perto da minha filha, ou que ela ensinasse coisa errada pra minha filha, eu ia arrastar a cara dela no asfalto. Ninguém entendeu nada, pedi desculpa pro meu ex-sogro e minha ex-sogra, expliquei o que estava acontecendo. Eles ficaram chocados também, eles não sabiam. Meu ex-marido também ficou chocado, apesar dele ter levado um tapa também, que na hora eu não pensei se ele sabia ou não sabia, eu só queria bater. A menina ficou lá se debulhando no chão, chorando, falando que ela não tinha ensinado nada e que minha filha era uma mentirosa. Eu falei, minha filha de 3 anos, que não sabia nenhuma dessas palavras, é uma mentirosa e aprendeu sozinha. No fim, o que eles fizeram com ela, ou o que conversaram com ela, eu não quis saber. Eu fui pra minha casa. Quando a minha filha voltou da creche, expliquei pra ela que aquilo era coisa de adulto e que era uma coisa errada e que ela não poderia falar mais. Eu só deixei a minha filha voltar na casa do pai, na casa dos avós, quando ele me garantiu que ele já não estava mais com a tal da Sossô e que a Sossô não estava lá. Porque eu falei pra ele, você quer ver? Me coloca na justiça, que aí eu vou explicar o que estava acontecendo, porque eu gravei ela me xingando. E é isso, gente. É isso. Eis a gente resolve assim. E eu que descobri que era corna porque a amante do meu marido escreveu um livro sobre o meu chifre. Eu sempre fui apaixonada por leitura e parece que a amante do meu marido também. Só que aí ela resolveu dar uma de escritora, né? O que ela resolveu? Ela resolveu escrever um conto de fada? Não. Uma história, um hot? Não. Ela resolveu o quê? Escrever sobre a minha migalha, né? Porque ela sabia. Gente, rolando lá o meu Wattpad. Não sei se vocês conhecem, mas é um aplicativo que você lê livro e que você escreve livro. E aí eu vi um livro, né? Tava passando assim, procurando um livro novo. Eu vi esse livro que tava escrito: Oi, eu sou uma amante. Gente, eu achei, tipo, um pouco criativo. Aquele título me chamou a atenção, a capa. E aí eu fui, baixei o livro pra começar a ler. O pobre não pode nem ser culto. Comecei a ler o livro, gostei, né, da escrita. Só que conforme a história foi se sucedendo, eu comecei a prestar atenção. O nome da pessoa que tava sendo corna era igualzinho o meu. Eu fiquei, olha que coincidência. Era o meu nome. Eu falei, coincidência da vida. Continuei a ler o livro, porque a primeira pessoa que ela apresentou no livro, além dela, ela apresentou primeiro ela, e logo depois ela apresentou a mulher do cara. E em seguida, ela apresentou o cara. Gente, a escrita dela era muito envolvente. Só que aí o nome do cara também era o nome do meu marido. Eu falei, não, peraí. Aí já é coincidência demais. Só que eu fiquei, gente, como a vida é, né? Que coincidência, gente. Coisa do destino. Olha só, será que isso aqui é um sinal? Eu pensei, será que é um sinal? Só que aí eu falei que eu tava desequilibrada, né? Eu falei, não, essa coisa da minha cabeça. E comecei a dar andamento nos capítulos do livro. Que tinha os personagens voltados pra minha vida. Só não conhecia o nome da desquerida, mas do marido. E da esposa eu conhecia, que no caso era o meu nome. Até que eu cheguei num capítulo que ela começou a contar como que eram as tramóias que o cara fazia com a esposa pra poder ficar com ela. E aí a primeira vez foi que ele falou que o amigo dele estava doente, mas na verdade ele tinha ido passar a noite com ela. Eu fiquei, e isso aconteceu comigo? Marquinhos ficou doente e meu marido foi dormir com ela. Ué. Aí ela pegou e falou que ele mentiu, dizendo que tinha que viajar com o patrão, deu a data. Eu fui na conversa com meu marido, olhei e falei, aconteceu isso comigo também. Tudo que a desquerida tava contando no livro tinha, coincidentemente, óbvio, acontecido comigo. Porque o livro, gente, era basicamente ela expondo como que ela tinha orgulho de ser amante, que ela não confiava em homem, que era muito melhor ser amante, porque quando ela era amante ela não era enganada, e contando tudo, e isso, aquilo. E eu fiquei assim, ó, tudo que ela falava, todas as vezes que ele me dava um perdido, que eu tava lendo no livro, olha, eu li esse livro em horas, tinha acontecido comigo. Só que, gente, convenhamos que isso é surreal demais. E eu fiquei, isso com certeza é coisa da minha cabeça. Falei, vou tirar a prova procurando o nome da escritora, vou dar uma futicada aqui na vida dela, porque eu jurei que era uma coincidência. Apesar de todas as situações estar envolvendo meu casamento. Gente, tudo que ela falou que ele fez pra enganar a esposa, eu ficava, ui, mas aí foi comigo também. E meu marido fez igual. Menina, que coincidência. Aí eu botei o nome dela na rede vizinha. Quando eu fui na rede vizinha dela, adivinha quem seguia ela? O meu marido. Não, isso não era nem o pior.
Eu coloquei lá o nome da querida, ele seguia ela seguia ele. E eu falei assim, gente, com certeza é uma coincidência, porque o meu marido também gosta de ler, e aí ele gosta dos livros dela, e por isso ele segue ela. Eu tava na base da Illusion. Só que como o perfil dela era todo voltado pra amante, ela falava pra quem quisesse ver que ela era uma amante, que ela gostava de ser uma amante, eu fui baixando pra poder ver as fotos. E aí eu vi uma foto que ela postou e falou, uma foto com um amor que eu não posso mostrar quem era. Só que esse amor tinha uma tatuagem. Quem que era? O que era a tatuagem? Era uma rosa que tem aqui no ombro do meu marido. Eu falei, aí amor. Aí a minha ficha caiu, porque aí já não tinha nem como ser muita coincidência. Porque no miolo da rosa tinha a minha inicial, da Flu. Que ele me amava muito, lógico. Aí eu fiz o que qualquer mulher adulta faria, né? Printei aquilo, esperei o querido chegar em casa, porque eu queria tirar a prova dos 10. Todas aquelas provas, pra mim, ainda não tava bastando. Eu queria ter certeza do meu chifre. O chifre tava batendo no teto? Tava, mas eu precisava de mais. Ele chegou, eu esperei ele tomar banho, peguei o telefone dele, que eu nunca tinha mexido, porque era uma flor de brócolis, e procurei o nome dela lá na lupinha do WhatsApp, e tinha conversa, tinha foto, tinha vídeo, tinha tudo que vocês possam imaginar. O querido saiu do banheiro com os olhos arregalados quando ele me viu com o telefone dele na mão, porque ele nem pensou em apagar, porque ele sabia que eu não olhava, que eu era contra isso, quando eu descobri meu chifre. E aí ele ficou super ofendido. O que você tá falando com o meu telefone? O que tá acontecendo? O que foi? Eu falei assim, querido, virei pra ele assim, sabe? Peguei o telefone, se eu mostrar pra vocês, peguei o telefone e fiz igual. Ó o chifre. Falei, olha amor, eu li um livro, coincidentemente, eu expliquei pra ele que tudo que acontecia no livro era coincidentemente o que acontecia com a gente. Dei na frente dele, botei ele pra fora. A casa era alugada, mas eu botei ele pra fora. Devolvi a casa, voltei pra casa de mamãe. Entrei em contato com a mulher. Falei que se ela não apagasse o livro e tudo mais, porque tinha meu nome, tinha tudo, todo mundo sabe. Parecia que todo mundo sabia que era eu ia processar ela. Ela não apagou. E nós estamos lutando aí na justiça. E a filha da minha madrasta, que abriu uma live no velório do meu pai. Quando eu tinha 12 anos, o meu pai separou da minha mãe para ficar com uma outra mulher. Inclusive, essa mulher, ela era bem mais nova do que minha mãe, do que meu pai. E essa mulher, na época, ela tinha uma filha pequena e o meu pai acabou criando essa filha dela como se fosse filha dele. E isso fez com que eu me afastasse do meu pai, parasse de conversar com ele, porque eu via ele fazendo coisa para outra menina que ele não fazia por mim. O meu pai, ele não tinha interesse algum em tentar me tratar bem, ou estar ali comigo, ou conversar comigo. E acabou que com isso nós paramos de conversar assim de vez. E no dia do meu aniversário de 17 anos, o meu pai veio atrás de mim, arrependido, chorando, dizendo que sentia minha falta, que ele queria se aproximar de novo. Ele assumiu todo o erro dele, ele falou que foi ele quem errou em se afastar, em ficar longe de mim, só que ele falou que ele estava muito arrependido e ele queria muito me ter de volta, perto dele. Ok, dei outra chance e voltei a conversar com meu pai. E às vezes, muito às vezes, eu ia na casa do meu pai para poder jantar, almoçar com ele, ou às vezes também a gente saía para algum lugar, eu, ele e a família insuportável dele. Só que não bastando toda essa situação que a gente passou, a filha postiça do meu pai, né, a menina que ele criou, toda vez que ela tinha oportunidade, ela tacava na minha cara que meu pai preferia ela do que eu. E tudo isso eu sempre fui guardando, porque a vida inteira eu guardei coisas pra mim e não falava. Então, assim, toda vez que eu via essas coisas, eu guardava pra mim. Ok, os anos se passaram e, infelizmente, no ano passado, agora o meu pai faleceu de infarto. E sim, foi muito triste pra mim, porque independente de tudo que eu passei com meu pai, eu amava o meu pai. Ok, fui pro velório, nesse dia minha mãe, ela me acompanhou. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, fomos pro velório, nesse dia a minha mãe, ela me acompanhou. E chegando lá no velório, eu fiquei do lado do caixão o tempo todo, e o tempo todo minha mãe também ficou do meu lado ali comigo. Mesmo a outra não gostando, fechando a cara, fazendo cara feia, minha mãe não saiu do meu lado por nada. Até que no meio do velório, do nada, tava todo mundo chorando, todo mundo triste ali em volta do caixão, se abraçando. E do nada, a filha postiça do meu pai, ela abriu uma live no TikTok dela, mostrando o meu pai no caixão. Ela fingia que chorava na live, porque até então ela não tinha derramado uma lágrima. Assim que ela abriu aquela live, ela fingia que ela chorava e ficava mostrando meu pai. Quando eu vi aquilo, cara, eu fiquei incrédula. Eu não tava acreditando naquilo, só que minha mãe me segurou e pediu pra não fazer nada. Então eu meio que fingi que eu não tava vendo ali o que tava acontecendo.
Só que eu só consegui fingir até o momento que eu vi ela pedindo presente, pedindo para as pessoas da live mandarem presente para ela através da live. E detalhe, esses presentes que ela estava pedindo na live, gente, é dinheiro. Ela estava usando o meu pai para ela ganhar dinheiro. Pra quê? Cara, eu fiquei cega, eu fiquei totalmente cega. A hora que eu vi, eu já estava em cima daquela menina e eu dei a maior surra da minha vida naquela menina. Uma surra assim deliciosa que fazia anos que eu queria dar. E enquanto eu batia nela, a mãe dela veio pra cima de mim. Só que, meu amor, não mexe comigo não mexe comigo que a minha mãe não vai aceitar. Quando minha mãe viu a minha madrasta em cima de mim, o que aconteceu? Minha mãe também foi pra cima da minha madrasta e a bonita também apanhou gostoso. Eu sei que até sangue dessa mulher a minha mãe tirou. Gente, foi um caos, foi um verdadeiro caos. Todo mundo gritando, tentando separar a gente, pedindo respeito pra gente não fazer aquilo, pra respeitar, né, o meu pai. E por conta desse barraco todo, nós tivemos que encerrar o velório mais cedo e já enterramos o meu pai. Depois que tudo passou, eu me senti muito mal por ter faltado, sim, com respeito com o corpo do meu pai. Só que, cara, não tinha como. Não tinha como eu ver uma coisa daquela e ficar quieta. A minha vontade mesmo era de poder enterrar aquelas duas junto com meu pai. Mas como isso não podia, então a surra já valeu. E só para resumir, depois que tudo isso aconteceu, foi feito, né, a divisão de bens. E depois disso, graças a Deus, eu nunca mais precisei olhar para a cara de nenhuma daquelas duas. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou para mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que descobri que o meu namorado é casado há mais de 20 anos. E detalhe, eu descobri isso através de um chá revelação do filho dele. Ah, mas eu duvido que você não sabia de nada. Eu juro que eu não sabia, nunca desconfiei de nada. E não, ele nunca deu sinais. Eu conheci esse meu namorado numa entrevista de emprego. E quando eu conheci ele, nessa época, ele ainda não era tenente. E quando eu vi ele pela primeira vez, eu me apaixonei assim de cara, porque ele me chamou muito atenção. Eu achei ele super bonito, alto, dos olhos claros, todo tatuado. Só que a gente só foi ter algo 2 anos depois. E assim como eu, ele também era muito apaixonado, ele sempre foi muito assim dedicado ao nosso relacionamento. Eu posso dizer que nós tivemos um relacionamento incrível. Para vocês terem noção, a gente viajava direto juntos, eu dormia na casa dele, ele dormia na minha casa. Eu conhecia a família e amigos dele, ele também conhecia a minha família, os meus amigos. E ele tem uma banda de rock, então eu sempre ia com ele para ensaios, sempre acompanhava ele. Gente, nunca desconfiei de nada. Tanto que ele falava que ele já tinha sido casado, só que ele separou porque ele não via mais sentido continuar com uma pessoa que ele não amava. Porém, ele ainda era casado no papel, só que ele falava que ele não queria dar o divórcio para ela porque ela queria 50% de tudo que era dele. E claro que ela não estava errada, até aí eu sempre concordei. Só que ele falava que ele não queria dividir com ela, porque tudo que ele conquistou, quando ele conquistou, ela já estava de volta na casa da mãe dele, na casa da mãe dela, segundo ele. E detalhe, eu ia pra casa dele e eu nunca vi nada, juro pra vocês, eu nunca vi nada de mulher dentro daquela casa. Só que sempre que eu tocava no assunto de casamento, criar uma família, ter filhos, ele sempre deixava muito claro que ele não tinha intenção, ele não tinha vontade de se casar novamente e que ele também não tinha vontade de ter filhos. Pois, segundo ele, um filho poderia atrapalhar a carreira dele, né, nas Forças Armadas. Ok, em 2022 ele subiu de patente e nós fomos comemorar no motel. E como sempre, o nosso sexo foi assim maravilhoso, aproveitamos o máximo. E depois que terminou, nós começamos a conversar. E ali conversando com ele, eu falei pra ele que no final de maio seria aniversário da minha filha e que eu queria muito que ele fosse, né, no aniversário da minha filha. Só que ele disse que não daria pra ele ir no aniversário da minha filha porque nesse dia seria aniversário da mãe dele. E claro que eu super respeitei. Ele falou que durante aquela semana ele teria uma viagem a trabalho, né, com o pessoal do trabalho e que no final de semana ele já ia direto para o aniversário da mãe dele. Só que depois disso, algo me disse para eu olhar o Facebook dele e eu fiquei com isso na cabeça. E assim, o meu Facebook, ele é desativado há uns 10 anos. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, o meu Facebook, ele é desativado há uns 10 anos.
Só que há um tempo atrás, o que que eu fiz? Eu ativei novamente o meu perfil no Facebook para poder dar uma stalkeada no perfil dele. E enquanto eu estava vendo lá o perfil dele, fuçando, mexendo, eu vi o comentário de uma moça, né, no perfil dele, desejando feliz aniversário, e no final ela colocou "eu te amo". E na época que eu vi esse comentário, na hora eu já fui questionar ele do que era aquilo, quem era, né? E ele falou que ela era a ex dele e que por isso que ele nem respondeu, que ele nem dava moral, que ela não desistia dele. E o perfil dele de relacionamento era oculto nas redes sociais e o dela, no dela, estava casada. Claro que eu achei tudo muito estranho, mas o que eu preferi acreditar? Eu pensei comigo que ela não deve ter superado ainda, deve ser aquelas ex que não supera e fica, né, atrás. E depois disso, nós ficamos um tempo separados e depois nós voltamos. Enfim, como tudo isso já tinha acontecido, foi por isso que eu fiquei na cabeça de olhar o Facebook dele. E assim foi, eu entrei no Facebook dele e até então estava tudo normal, não achei nada de errado, não vi nada demais. Foi então que eu entrei no Facebook dela. O perfil dela era fechado, porém dava para ver algumas páginas que ela seguia. E eu reparei que a maioria daquelas páginas eram coisas relacionadas a bebê. E ali mexendo, eu acabei encontrando alguns comentários das irmãs dela. Então eu entrei no perfil dessas irmãs e quando eu entrei no perfil de uma dessas irmãs, eu vi um vídeo de um chá revelação. E quando eu abri aquele vídeo daquele chá revelação, adivinha quem era o pai? Exatamente, o meu tenente. Meu não, né? Dela. E ali eles estavam pulando, felizes, comemorando a chegada daquele filho, ele principalmente. Detalhe, ela trabalhava junto com ele, tá? Claro que na hora eu surtei, mandei várias mensagens pra ele no WhatsApp, falando que eu já estava sabendo de tudo. Nisso ele retornou falando que viria até a minha casa pra gente conversar, né, pessoalmente. E eu falei pra ele não vir. Falei, não vem porque senão eu vou usar a sua própria arma contra você mesmo. E depois disso ele meio que entendeu o recado. Quando tudo isso aconteceu, eu pensei seriamente em chegar nela, em contar tudo pra ela. Só que ela estava numa fase extremamente delicada, grávida, no melhor momento ali na vida dela, esperando o melhor presente da vida dela. Então eu não achei justo com ela atrapalhar esse momento dela. Só que meses depois o bebê deles acabou nascendo prematuro e quando nasceu ele veio atrás de mim de novo, querendo se explicar, porque segundo ele precisava falar e ali eu deixei, eu ouvi. Claro que ele contou uma história extremamente absurda, não acreditei. Ele falou que na época ele estava separado dela e que daí ele ficou com ela e ela ficou com outro e não sabia de quem era o filho, por isso que ele não me contou. Coisa assim, sabe? E enquanto ele contava, eu ria, porque tava na cara que tudo aquilo era mentira. E no final ele ainda me agradeceu por não ter contado nada pra ela. Hoje em dia eles continuam juntos e o filhinho dele é a coisa mais linda do mundo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu descobri que a madrasta da minha filha estava se vendendo e vendendo a minha filha. Eu fui casada com o pai da minha filha por muitos anos, só que chegou um momento do nosso casamento que não estava mais dando certo. Então nós sentamos, conversamos e nós resolvemos nos separar. Só que depois de um mês, mais ou menos, que a gente estava separado, o meu ex-marido, ele voltou a frequentar a minha casa, aos pouquinhos ele vinha, almoçava, tomava café com a gente. Até que um dia ele me mandou uma mensagem dizendo que sentia muito minha falta, que ele viu agora o quanto ele me amava, que ele não conseguia ficar longe de mim. E ele perguntou se eu daria uma chance pra ele para o nosso casamento. E nesse tempo que nós ficamos separados, eu tive bastante problema com a minha filha, porque na cabeça dela, não sei porquê, quem separou fui eu. Segundo ela, o pai dela não queria separar. Eu, que era bruxa, que separei porque eu quis. Até que um dia, a minha filha, ela pegou o meu celular e ela leu as minhas mensagens com o pai dela e ela viu que a gente estava conversando aí de voltar e tal, e ela ficou muito feliz. Beleza, aos poucos eu comecei a ficar com o pai dela, né, com meu ex-marido, e quando eu estava pensando em voltar com ele, eu recebo uma mensagem dele avisando que ele estava namorando uma outra pessoa. Quando eu li aquela mensagem dele, eu me senti tão usada, eu me senti tão tonta, tão otária, que eu acabei perdendo o meu controle. Eu fui até a casa dele, e ali eu acabei batendo nele, acabei machucando ele. E depois dessa situação que eu acabei fazendo, a minha filha, ela quis ir morar com o pai. Sofri muito, doeu demais. Ver a minha filha indo embora foi assim, foi horrível, só que eu deixei. E pra piorar, ela foi morar com o pai e com a nova madrasta. E todo final de semana ela vinha ficar comigo em casa. E eu vou falar, até que depois disso,
ela mudou bastante comigo, a minha filha. Ela passou a ter mais paciência comigo, dava pra ver que ela tinha mais vontade de estar ali comigo. Ok, passou um tempo e eu nunca fui de mexer no celular da minha filha. Até que um dia ela foi em casa e enquanto ela foi tomar banho, ela deixou o celular dela carregando. E quando eu passei pelo celular dela, eu senti algo tão forte, mas tão forte dentro de mim, dizia assim, olha o celular dela. Eu tô contando, tô me arrepiando. Então eu aproveitei que ela estava no banho e fui mexer. A minha sorte é que a senha era a mesma. Entrei em todas as redes sociais dela até que eu entrei no WhatsApp. Quando eu entrei no WhatsApp, eu vi que tinha um grupo escrito assim, trabalhos de escola. Entrei nesse grupo e eu vi que nesse grupo só tinha a minha filha, a madrasta dela e o resto era tudo menino, não tinha uma menina. Claro que na hora eu estranhei, só que eu não comentei nada com a minha filha. O que eu fiz? Fui investigar. Beleza, o meu cunhado, ele é policial, então o que eu fiz? Fui conversar com ele, fui pedir uma ajuda pra ele. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu fui conversar com o meu cunhado, que é policial. Cheguei nele, contei pra ele o que eu tinha visto e pedi uma ajuda. Eu falei, você não conhece ninguém que possa me ajudar a clonar o celular dela? Porque eu preciso ver as mensagens, o que eles conversam. Porque nesse grupo, tinha o grupo, mas não tinha mensagens. Então, ele falou que ele conhecia uma pessoa que fazia isso. Eu entrei em contato com essa pessoa e essa pessoa clonou o celular da minha filha pra mim. E foi assim que eu vi tudo e eu descobri tudo. A minha filha, ela estava se vendendo e aquele grupo servia para isso. E detalhe, a madrasta estava no grupo porque era a madrasta que dava o valor. E mexendo mais a fundo, o que eu descobri? Que a madrasta também se vendia. E foi então que o meu cunhado, ele pegou pelo menos 3 nomes daqueles meninos que estavam no grupo. Ele foi mais a fundo, descobriu quem era e foi atrás desses meninos. E esses meninos, claro, que acabaram confessando, né? Polícia, acabaram confessando para a polícia o que realmente havia acontecido. Eles contaram tudo. Eles contaram que eles pagaram realmente para minha filha mais de uma vez e que eles faziam no banheiro da escola, entendeu? E era pago na conta da madrasta, no nome da madrasta. Resumindo, eu, minha irmã e meu cunhado, nós fomos contar para o pai da minha filha, porque eu acredito que se eu fosse sozinha, ele não ia acreditar. Depois de contar tudo para ele, nós sentamos com a minha filha e o meu cunhado botou uma pressão bem grande na minha filha e acredito que o medo dela fez ela confessar tudo. E depois da confissão da minha filha que nós gravamos, nós fomos até a delegacia e nós denunciamos a madrasta. Só que a minha filha, ela contou que ela fez porque ela quis. Ela falou que ninguém forçou ela. Ela falou que conversando com a madrasta, ela falou que ela já estava saindo com vários meninos, coisa que eu não sabia. E disse que a madrasta que falou pra ela, mas se você tá fazendo de graça, por que você não cobra? Pelo menos você faz, aproveita e ainda ganha dinheiro. E foi aí que, pra ganhar, eu acho que a confiança da minha filha, ela acabou contando também pra minha filha que ela se vendia. Só que ela pediu, por favor, pra não contar pro pai da minha filha, claro. E ali eu acredito que ela ganhou, né? Ela conseguiu ganhar a confiança da minha filha e minha filha não contou nada. Detalhe, a minha filha, ela ficou até com um professor no banheiro da escola. Foi todo mundo preso. Todo mundo que era de maior, no caso, a madrasta, o professor, foram presos. Depois disso, a minha filha passou a ter acompanhamento profissional. Ela voltou a morar comigo. E agora ela tá bem mais tranquila, viu? Até assim, comigo, ela tá bem mais calma. Eu falo com ela, ela aceita, graças a Deus. E sobre o meu ex-marido, se arrepende até hoje de não ter voltado comigo. Bem feito. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!